Olá, amigos. É um prazer novamente estar com vocês aqui no Motoricia. Muito obrigado por estar assistindo esse programa, por estar nos acompanhando. E eu vou dizer aquilo que eu digo sempre. Clique aí, dê o seu joinha, compartilhe. Nós precisamos atingir um número muito bom de ouvintes e de pessoas que estão nos assistindo. Isso é importante. E como sempre, nós temos um convidado especial hoje, só que é feminino, tá? É convidada. Mas eu vou passar a palavra para ela daqui a pouco. Eu vou responder, como eu sempre faço no início dos programas, uma pergunta do Eduardo Silva. Eduardo Silva, muito obrigado por você ter enviado a mensagem para a gente. E ele pergunta assim, como eu escolho os temas para poder tratar aqui no nosso canal? Bom, para mim não é muito complicado. Eu falo do que eu amo, do que eu gosto de verdade. Então, é fácil de falar daquilo que você gosta. E como eu sempre tratei com o público, eu sempre trabalhei, mas assim, não é tão sempre, né? Eu já trabalhei muito no ramo, então eu conheço como as pessoas gostariam que as coisas fossem explicadas. Eu sempre trabalhei na área de assistência técnica e direção nas concessionárias que eu passei. Então, é importante você saber se comunicar com o seu cliente, porque senão causa alguma confusão na hora de explicar e vira um angu de caroço, como o pessoal costuma dizer, né? Então, eu escolho os meus temas assim, temas atuais, que as pessoas gostam de ouvir e de aprender sobre eles, veículos que estão sendo lançados, que eu vou testar e vou colocar algumas coisas, ou impressão, alguma coisa assim sobre eles. Veículos agora, né, é o tema da atualidade, para que todos conheçam os veículos eletrificados, quais são as marcas, nós já falamos sobre isso. Dentro da nossa região de Anápolis, quais são as marcas que trabalham aqui, e aí vocês vão ver que eu tenho trazido pessoas de cada marca, eu tenho trazido o gerente responsável por aquela área de vendas, que é a área que mais pesa num concessionário. Então, essa é a maneira com que eu escolho. Se você perguntar para mim, você vai aprofundar muito na área de automobilismo, tipo as coberturas que eu fiz, né, de corridas de Stock Car, Fórmula Brasil, de Fórmula Truck? Sim, eu gosto, convivi com isso muito tempo, gosto disso, mas eu recomendo, por exemplo, se você, Eduardo, gostar de automobilismo raiz, de velocidade, tem 2 podcasts que eu sempre vejo, aliás, 2 canais que eu sempre vejo, e eu acho que são, assim, de pessoas que entendem muito e falam muito bem sobre o automobilismo. Um deles é uma pessoa aqui de Anápolis, é o Rodolfo Santos. Eu sou fã, não conheço, nunca vi, mas eu sou fã do que ele posta lá. E ele tem muito conhecimento, porque eu já li a história dele. Ele foi corredor, ele representou Anápolis e o Brasil fora do país, e agora está de volta, né? Então, ele fala muito bem, as postagens dele são muito educativas. E o outro é o Natan R. Final. Esse eu conheço mais, que é meu sobrinho, e também sabe muito, eu acompanho ele nas corridas, Natan com TH, R. Final. Esses 2 vão te dar uma orientação e você vai poder acompanhar as corridas de automobilismo, Fórmula 1, Fórmula E, Fórmula Truck, Stock Car, Indy Light, tudo que você quiser do automobilismo de velocidade, você vai poder ver com esses 2. Eu tenho convicção que você vai ser muito bem servido. Então, é assim que eu escolho meus temas. E eu espero ter respondido. Qualquer coisa, você me chama de novo no direct e eu respondo para você, tá bom? Muito obrigado pela pergunta. Espero que vocês
Participem mais, enviem perguntas. Se você tiver dúvidas sobre o veículo que você vai adquirir, se aquele veículo é útil, vai ser útil para você ou não, também escreva e nós vamos tentar, na medida do possível, te auxiliar com a escolha gratuitamente. Nós não cobramos nada por isso, tá? Hoje, eu vou conversar com uma pessoa que eu conheço há muito tempo. A gente estava conversando aqui, há quanto tempo eu a conheço? Eu falei, há mais de um ano. E isso é verdade, tem mais de um ano, né? Alguns anos. Alguns. A Carla Aidar hoje é gerente de vendas na concessionária Saga Nissan aqui em Anápolis. E é uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar junto, sei da competência, sei do entusiasmo com que trabalha. E aí eu fiz o convite. Ela falou, eu posso até ir lá, mas você tem que andar no carro antes para você testar o carro. E o carro que nós estamos falando é aquele que vocês que me acompanham viram nas fotos, lindíssimo. E nós vamos falar mais sobre ele aqui. Carla, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por você estar aqui. E olha que imagem bonita que está ficando. Ó. E aí eu te digo assim, fica à vontade, fale um pouco sobre você, sobre a sua trajetória nesse ramo nosso, que é um ramo gostoso de trabalhar. Sim, e viciante. Fique à vontade. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, Valeriana. É um prazer estar aqui falando com vocês. E realmente é aquilo que a gente vive no nosso dia a dia e há muitos anos, né? Então, eu tenho clientes que chegam e falam assim, nossa, você é aqui ainda? Estamos aqui. Porque é muito bom, é viciante você trabalhar com aquilo que você gosta, que você tem paixão. E eu tenho paixão por carros. E essa paixão acaba se estendendo para a família. Hoje, meu filho, eles dois são apaixonados, mas o filho é mais ainda, mãe, olha esse carro, olha que bacana, teve esse lançamento. Então, assim, é muito gostoso mesmo. Então, eu estou aqui com o maior prazer, estou no ramo já há mais de 20 anos, e aí a gente vai compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente tem aí com seus ouvintes. Fala para o seu filho, fala para ele assistir o que nós colocamos hoje lá no Insta. A minha filha fez uma brincadeira comigo de quando eu era criança. Você vai ver, ele vai gostar. É um barato. Mas você iniciou trabalhando na área de assistência técnica na Saga Veículos na NASA Veículos, ou você havia trabalhado antes em alguma concessionária? Não, eu comecei indiretamente, né, com consórcio, né? Então, foi o meu primeiro emprego. E aí, o consórcio era o quê? Vender sonhos, vender veículo, casa, mas mais direcionado a veículos, né? E aí, eu comecei a ingressar na concessionária, né? Comecei na NASA, né? Volkswagen. E lá, a gente fui para a área administrativa, depois trabalhei na assistência técnica. E depois, eu comecei a ver o comercial de uma outra forma, né? E eu falei, é isso aí que eu quero, né? É isso aí que eu me identifico, essa área comercial, de estar lidando, de estar negociando com o cliente, de estar levando as novidades que a gente tem diariamente para o nosso público, né? E aí, isso aí se tornou uma paixão e estou aí há mais de 20 anos. Tudo bem, você está há mais de 20 anos mexendo no ramo, mas há quanto tempo com vendas? Já uns 18, 17? 18 anos. Não é? No comercial. Uhum. Muito bem. E aí você passou pela NASA e depois ingressou na Saga. Você saiu da NASA já para a Saga? Não. Aí eu passei pela Mitsubishi, né? Sim. Passei pela Mitsubishi e depois eu fui para um outro grupo, mas dentro da marca Nissan. E depois eu vim para a Saga, né? Que hoje, dentro do grupo Saga, já tem mais de 6 anos que eu tô com a marca Nissan. E você começou, então, na Nissan com outro grupo? Outro grupo. Era em Goiânia? Em Goiânia. Em Goiânia. E em Anápolis, você assumiu, tem 6 anos aqui? Uhum. Aliás, todos nós, né? Se a gente passar na Avenida Brasil, a gente vê que vocês repaginaram a concessionária. Ela está com um ar mais
mais novo? É uma nova identidade da marca ou é uma coisa só que o grupo resolveu fazer? Não. Ou você resolveu fazer, porque resolveu mudar tudo? Bom, tem um dedinho ali, né? Mas, na realidade, a própria montadora, né? Ela está entrando num padrão totalmente renovado, um padrão moderno. Inclusive, eu tive um feedback muito bacana, sabe, dos clientes de agora, que com a nova loja, o pessoal, assim, gostou desse tipo de modelo, né, que a gente chama de modelos baias, né, então é aquele atendimento mais personalizado, é um atendimento mais individualizado, onde que o outro cliente que está do lado não escuta, sabe, não tem acesso àquela negociação, então, assim, a gente foi bastante elogiado nesse sentido aí. Então, foi feito realmente toda uma remodelação, esse já é o último modelo, né, vamos dizer assim, de padrão que a Nissan exigiu das lojas, né, dos pontos de venda dela. Então, nós estamos aí, ainda tem algumas coisas para serem finalizadas, mas no total já está muito bacana. Convido você a ir lá fazer uma visita, vamos estar te recebendo com o maior carinho e conhecer o nosso carro novo, que é o lançamento, que é o Sentra, que chegou agora nesse mês de abril. Além de uma boa vendedora, ela é uma boa escada, né? Ela ajuda a gente a mudar de assunto, vocês viram. Eu não sei o que aconteceu aí, mas ela ajuda a gente a mudar de assunto. Curioso isso. Aproveitar o gancho. Aproveitou o gancho, claro. Turca! Mas, Carla, eu queria voltar naquilo que é a loja. A reestruturação iniciou pela área de vendas de veículos novos, né? Mas vocês têm assistência técnica dentro deste concessionário e vendas de peças também. E essa parte vai reestruturar também? Vai ter uma mudança ali? Sim, inclusive está tendo, né? É porque agora não fica tão visível, né, ao público, ao cliente, mas assim, toda aquela parte do pós-venda, né, hoje ela vai ser toda remodelada também, dentro do padrão que a montadora nos colocou, e assim, e pensando também numa melhor do cliente. Então, hoje, o que acontecia? A gente tem uma entrada única. E aí, acontecia que na parte da manhã, que é o fluxo maior, o cliente chegava para deixar o seu veículo e fazia filas. Aí, dias chuvosos acabava ficando uma situação ruim. E aí, hoje, nós vamos ter 2 entradas separadas, né? Para que o cliente tenha acesso à concessionária e com mais um conforto melhor, né? Então, tudo aquilo ali vai ser remodelado, o estoque vai sair dali, vai para uma parte maior, até porque nós crescemos, né? E o espaço que nós temos hoje já não é mais suficiente para o armazenamento das peças, amém. E tanto isso quanto o pátio, né, de onde ficam armazenados os veículos também. Tudo isso aí vai ser remodelado em virtude realmente do crescimento da marca dentro da cidade. Vocês abrangem, a área de abrangência de vocês é que região? Como é que funciona isso? Dentro da montadora, ela determina algumas áreas, né? Isso é comum, né? Em todas as marcas, você tem as regiões pré-estabelecidas. Hoje, a região de Anápolis atinge Anápolis e o norte, né? Então, nós pegamos o norte do estado de Goiás, né? Até divisa com Tocantins, né? Que aí Tocantins já entra uma outra bandeira de um outro grupo. Então, nós atingimos Jaraguá, Ceres, Goianésia, Corumbá, Alexânia, Badiânia, Porangatu, Uruaçu, toda Mara Rosa. Mara Rosa, hoje, eu tenho 50%, vamos dizer, dos veículos do pátio de Mara Rosa são Nissan, né? Isso a gente falando tanto de Frontier, né, que é a picape, quanto o SUV, que é a Kicks, e o sedã, que até então estava Conversa. Então, assim, é impressionante quando você vai numa cidade, é uma cidade pequena, mas, assim,
o número de carros Nissan rodando dentro da cidade, você impressiona. Isso é fruto de um trabalho mesmo. Vocês têm um vendedor especial lá? Sim, eu tenho... você mandar um parabéns para ele? Isso é mérito, assim. Nós temos um vendedor externo, ele não faz só Mara Rosa, mas ele tem um bom relacionamento e em toda essa região do norte. Mas, assim, é interessante você falar sobre isso, Valeriane, que hoje, e eu falo isso muito para a minha equipe, a marca Nissan é uma marca que a gente vende por indicação. Então, é diferente de uma venda pré-estabelecida, vamos dizer, de uma propaganda de uma montadora. É óbvio que a gente conta com toda essa mídia digital, mas, assim, hoje, a marca Nissan, ela é uma indicação. Então, o meu vizinho comprou uma Frontier e está extremamente satisfeito e indicou ele para nós. E assim, vai indo. Então, é um relacionamento. É interessante você falar sobre isso, né? Eu andei outro dia num Kicks e a pessoa já tinha um Kicks, trocou por outro Kicks e aí comprou um com um som maravilhoso, que inclusive tem som no encosto de cabeça. Exatamente. Eu achei aquilo uma sacada muito legal. E ela elogia muito o carro. Ela fala, olha, é o tamanho ideal para mim, o carro é econômico, não dá manutenção. Esses são os comentários da pessoa, não é comentário meu, Valeriano, não. É de um usuário. E então é isso que você disse. Essa propaganda, ela, quem sabe um dia pode se tornar uma venda. Sim. E isso é importantíssimo e é difícil de ter. Quem foi, não sei se foi o Leandro, se foi o Heine, ele falou aqui uma coisa interessante. Acho que foi o Heine. O segundo carro, ele é vendido na assistência técnica. O nosso maior número de vendas hoje é no pós-venda. Então, por quê? Porque o cliente chega na loja para fazer uma revisão, para fazer uma troca de uma peça ou alguma coisa assim, comprar, fazer uma lavagem do carro e a gente oferta. Hoje a gente tem todo um trabalho, tem vendedores específicos que ficam para atender no pós-venda. Então, assim, essa venda, ela acontece muito, muito. Eu falo que hoje 30% das vendas hoje acontecem no pós-venda. Que aí é o momento que a gente faz uma avaliação e oferta um novo veículo, né, para o cliente. Às vezes ele até muda o modelo do veículo, ou ele adquire para a esposa, para a filha. Isso acontece muito. Então, assim, eu falo ainda muito com a minha equipe sobre isso. Hoje, a melhor propaganda e a melhor venda hoje é o próprio cliente. Porque quando você ouve de um amigo ou de um parente, nossa, esse carro é bom, a segurança que ele passa para você é muito maior do que uma propaganda. Não estou desfazendo da mídia em nenhum momento, mas ela é muito maior do que uma mídia digital. Não, não é questão nem de desfazer de mídia, eu acho que é uma questão de lógica, né? A mídia tem seu papel, sim, a propaganda tem o seu percentual ali, mas o test drive é o que vende mesmo, é o que apega a pessoa. E a mídia atrai. E o que vende é o apego no carro, no meu entender, é isso. E você insistindo e a marca cuidando do cliente, do usuário do veículo, tratando ele com respeito e com carinho no concessionário, você sabe que eu sou dessa área, eu vivi em oficina há muito tempo e a nossa preocupação era atender a necessidade do cliente dentro do possível, na maior velocidade possível. Inclusive, a gente mudava a estrutura para que isso acontecesse, né? E essa sua colocação de que realmente o veículo é vendido lá, ele é vendido lá. A segunda venda realmente é muito importante. E a gente sabe que a marca Nissan, ela é uma marca extremamente forte no mundo. Ela não é uma marca que está lá entre os top
entre os 3 primeiros, mas ela é uma marca de veículos duráveis. Eu até estranhei quando eu andei no carro, porque normalmente o japonês é mais simples no trato com o carro, né? E eu achei muito rebuscado, eu achei um acabamento muito bonito do novo Sentra. E aí eu quero começar a falar sobre o novo Sentra. Sim, na realidade, a tecnologia japonesa, eles realmente são muito criteriosos. Tanto que, assim, se você for no México, na Europa toda, ali você vai entender que a marca Nissan, ela já está há mais tempo, lógico, no mercado de lá, então você se vê muito mais carros da Nissan rodando. Mas esse cuidado do japonês, tanto que, assim, nós não temos uma troca anual, vamos dizer, de modelo. Então, nós temos diversões. Eles têm todo um cuidado e um conceito antes de fazer um lançamento. Então, os lançamentos geralmente acontecem de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos. Por quê? Justamente esse cuidado com o cliente, de não estar mudando as versões constantemente, e o cuidado de, antes de lançar qualquer produto no mercado, tudo é muito bem testado. Então, o Sentra, nós já tivemos ele no passado, né? Com a mesma nomenclatura. Só que hoje ele é um carro totalmente diferente. Então, se hoje ele tem... A plataforma mudou, Carla? Ele compartilha a plataforma com algum outro veículo da Nissan? Não. A plataforma dele é exclusiva. Exclusiva dele. Exclusiva só dele, né? E tanto que nós temos o Versa, que também é sedã, mas é uma outra plataforma, né? Então, assim, ele é um motor 2.0. Ele veio em 2 versões, né? No Advance e no Exclusive. O câmbio é um câmbio CVT, né? Que é o padrão da Nissan. Ele é um câmbio CVT programado para quantas marchas? 7, 8? 7 marchas. 7 marchas. Uhum. Então, que hoje tem carros até de 10, né? Tem, mas isso aí, na realidade, é uma coisa que, assim, é porque, às vezes, a troca de marcha é muito curta, né? Uhum. E no caso da Nissan, não. Então, assim, você sente e você não sente aquela troca de marcha brusca. Você andou no carro, você sentiu isso, né? Então, esse cuidado japonês, ele é muito interessante. E isso foi, né, está totalmente integrado e, realmente, o Sentra, ele veio com um acabamento impecável. Todos os carros têm um acabamento muito bom, mas o Sentra, o acabamento dele veio impecável mesmo. E sem falar que o preço também muito interessante. Pois é, eu tava olhando sobre isso, eu até anotei aqui, porque assim, falando sobre o Sentra, nós temos alguns concorrentes que sedã tá uma coisa assim, meio que em desuso com a subida do SUV, né? Dos SUVs. Mas existe o público fiel como eu, sim, que ama sedã, né? Para mim, um veículo sedã é um negócio extremamente elegante, bonito, gostoso de andar, macio normalmente. Mas eu anotei aqui, dentro dessa gama de veículos de concorrência do Sentra, a gente pode notar o Civic, pode notar o Jetta, porque a Focus não tem mais Passat aqui, o Arizo 6 da Chery, o Cruze da Chevrolet e o Corolla. Uhum. E eu deixei ele por último por uma razão muito simples. Mas vamos lá, o Civic, ele é um veículo só importado e que ele só vem híbrido e o patamar dele é 230, sim, 240 mil reais. Quer dizer, um padrão de valor bem elevado, né? Porque aqui eu estou excluindo o City, né, aquele abaixo do Civic, porque eu acho que ele não é concorrente direto do Sentra, né? Nós temos o Jetta, sim, que foi reduzida a versão GLI. O Jetta não tem mais outras versões, ele só tem o esportivo. E ele vai também mais de 200 mil reais. O Jetta não tem já Jetta GL, Jetta... Não, só o GLI. O Arizo 6, ele deixou de ser fabricado no Brasil. Arizo 6 Pro, se não me falha a memória.
E ele está vindo só do Japão. Então, já é um pouco mais... China, na verdade, desculpa. Só da China. Então, é um veículo que vai chegar com o dólar disparado do jeito que está, deve chegar num patamar de valor maior, né? O Cruze é um carro interessante. Ele tem uma longevidade, como todo carro da Chevrolet tem longevidade, né? Mas é um veículo já antigo. Ele é antigo de projeto, ele é antigo de tudo. Tem um público pequeno. Eu estava lendo sobre o Cruze hatch. Eu lembro que o emplacamento dele foi pífio o ano passado. Nem constava quase na lista, né? Então, por que eu deixei o Corolla por último? Porque eu acho que aí a concorrência vai ser com o Corolla. Exatamente. É o nosso concorrente direto hoje, é o Corolla. Porque nós nem temos mais muitos concorrentes em termos de valor. Não que eles não sejam... O Civic é um carro maravilhoso, mas não é concorrente. Concorrente a gente tem que pegar na mesma faixa de valor, que o público pode escolher entre um e o outro. Isso é concorrência, no meu modo de ver, né? Então, você tem o Corolla, e aí o Corolla ele sofre agora um facelift, depois ele vai mudar, e também deve ficar um pouquinho mais caro, 2025, por aí, 2020, modelo. Provavelmente. E você tem aí na Nissan o Sentra, que ele vem do México, não é fabricado aqui também, não. Até por isso ele é só gasolina, né? Só gasolina. E ele vem num valor extremamente acessível, partindo aí de 140 mil, 148 mil? Sim, o Advance, ele já começa com 148, né? Mas é um carro que ele oferta toda a comodidade para um sedã, né, de luxo. E depois nós temos o Sentra, o Exclusive, que é a versão top, né? Que aí ele vem com teto solar, partida na chave, né? Câmeras de 360 graus, todo um conforto tanto interno como externo, né? Ele tem sensores laterais, né? Eu vim nele para gravação, você vai estacionar ali, então você tem todo um sensor, que é uma questão hoje de segurança, né? Não é só luxo, né? É segurança. Eu acho extremamente importante para o cliente, porque de repente você está numa saída à noite de um estacionamento, alguma coisa assim, ou qualquer objeto, qualquer coisa que aproximar do veículo, ele vai acionar um alarme te alertando ali de um possível perigo, né? Então, assim, e ele veio assim, gente, maravilhoso. E o preço... Posso falar? Pode, fica à vontade. Assim, eu acho que esse canal aqui está muito tranquilo com as pessoas, mas tudo bem, pode falar. Então, ele chega com tudo isso que vai te ofertar a R$178 mil. E o que é mais bacana nisso tudo? Porque geralmente esses carros eles não entram em outras modalidades que não seja o que a gente chama de floor plan ou venda showroom, né? E ele entra na modalidade da venda direta. O que é a venda direta? A venda direta é aquela venda que é feita para o CNPJ, né? Você que tem empresa, microempresa ou grande empresa, você que é frutista, você tem um desconto bem bacana para você estar adquirindo esse carro, e também aquele cliente que faz parte do PCD. Peraí, vamos devagar agora. Quer dizer que a dificuldade que a gente tem para comprar um veículo sedã para o CNPJ com uma vantagem de percentual de desconto e tudo, vocês oferecem? Oferecemos. E ele entra na gama do PCD também? Ele entra na gama. Fala um pouco mais sobre isso, porque eu acho que esse é um assunto muito interessante. Eu sempre digo para as pessoas que conversam comigo que nós temos uma pessoa extremamente competente em Anápolis que trata com o PCD. A Pamela Rezende, ela sabe muito bem como fazer os trâmites e trabalha muito bem com isso, inclusive ela tem podcast.
Eu acho até que grava no mesmo estúdio aqui, é muito legal, a gente compartilha. O pessoal que mexe com carro e outros assuntos, eu quero até fazer uma propaganda aqui, a TBO, ela oferece vários estúdios, 5 estúdios fechados, arrumados, e isso é uma grande vantagem. E a partir do mês que vem, o pessoal aqui da TBO vai estar no canal da NET. Então, dá para você acompanhar, vai ter uma programação. Nós até vamos fazer, de vez em quando, algumas entradas ao vivo com alguns eventos que acontecerão em Anápolis, na minha área, que é o automobilismo, né? Mas, voltando para o nosso assunto, eu queria que você falasse um pouco sobre o Nissan Sentra, o novo Nissan Sentra, para PCD, se você tem alguma coisa que você queira. Esse é um assunto muito importante para os nossos ouvintes. Sim, com certeza. Eu acho que isso deve ser divulgado, sim, Valeriano, porque a gente estava muito restrito ali hoje, estou falando de Nissan, né, só com a Kicks e o Versa. E aí, quando veio o Sentra, que falaram que ele ia entrar na modalidade PCD, então, assim, para nós e para os clientes que fazem uso, é muito bacana, porque você tendo o processo, ou se não tiver, procurar a pessoa, né, que faça o processo, hoje é muito fácil, tá bem mais rápido, né, o processo de PCD, e você entra com aquele processo, a gente envia esse processo para a montadora, coloca o seu pedido lá, e assim, você, dependendo da cor, você atendido rapidamente. Então, na versão Advance, tá? Porque a versão exclusiva já sai fora, do valor, né? Sai do valor. O valor teto é 150, não? 150 mil. Então, assim, o Advance, ele vai entrar isso aí. Então, é muito bacana você podendo atender esse público, né, gente? Hoje nós temos muitos clientes nessa modalidade PCD. Então, o Kicks vende bastante. Já vende bastante. Para PCD. Mas assim, quando a gente fala em PCD, tem várias modalidades, né? Então, nós temos vários processos diferentes. Mas o PCD que tem a necessidade, por exemplo, de uma cadeira de rodas. Então, o porta-malas do Sentra, ele comporta, assim, facilmente uma cadeira de rodas, mais alguma bagagem que você queira estar adicionando ali. Então, isso é importante. A gente precisa atendendo e tendo os olhos para essa modalidade de cliente, né? Então, assim, quando eles anunciaram que iria entrar o Sentra no PCD, eu achei muito louvável, né? E, inclusive, a gente já fez várias vendas nesse mês mesmo que foi lançado para a modalidade PCD. Então, você, né, que é cliente, que se enquadra na modalidade PCD, pode nos procurar, que nós temos aí um carrão para você usar e de pronta entrega, praticamente. Por que é interessante? Porque até pouco tempo atrás, nós que acompanhamos isso, a gente via que os veículos que conseguiam se encaixar, que as montadoras tinham, eram veículos não tão recheados, não tão confortáveis, vamos colocar. Eram básicos, Básicos, com raríssimas exceções. Aliás, nem sei se tem muita exceção mesmo, é bem raríssimo. E aí, eu tive a oportunidade de andar no Nissan Sentra. Eu acho que é uma evolução isso. Sim. O portador de necessidade especial, seja ela qual for, pode ser uma Vista, pode ser um CA, pode ser um problema muito sério na coluna, uma dificuldade de locomoção qualquer, ele tem esse direito, e é bom que vocês saibam disso, é um direito. O governo tem programas especiais com descontos diferentes para quando você dirige, para quando outro dirige para você. Existem as classificações, os pormenores, né? Sim. Com descontos diferenciados. E você pode usufruir disso. Vamos deixar isso bem claro. É um direito. Você não está pedindo favor para ninguém. E você tem que usufruir disso.
E fico feliz da Nissan ter estendido esse benefício ao Sentra, porque isso é importante. O portfólio da Nissan não é tão grande. Nós temos, imagino eu, o carro-chefe, o Kicks. Depois deve vir aí, cabeça a cabeça, a Frontier, né? Nós temos o Versa. E agora o Sentra. E tem o Leaf também, né? O Leaf é bem... Ou ele parou de ser importado? Não, o Leaf ele está vindo. O que acontece é o seguinte, porque você tem que ter uma concessionária preparada para esse atendimento no carro elétrico. Então, não é só você fazer a venda do carro elétrico. Então, você tem que ter uma assistência técnica. Então, essa condição da venda do Leaf, ela foi feita para a nossa loja da 85 em Goiânia. Então, lá existe toda uma situação para você comprar e fazer um pós-venda, né, para te atender como cliente no pós-venda. Mas, se você agente como os outros pontos, podemos fazer a venda do Leaf normalmente. Hoje, ele não vem mais para showroom. Pronta entrega. Hoje ele vem para uma venda direta também, que a gente chama de CNPJ ou um CPF ou um produtor rural. Mas não a pronta entrega. Mas, um veículo que você pede, está lá na fábrica, na montadora e em breve... No máximo 10 dias você recebe seu carro. Sim. Tá? E outra coisa, já pegando o gancho do Leaf, é que hoje as locadoras estão usando muito o Leaf. É interessante isso, né? Mas você tem muita locadora hoje que faz uso dos carros elétricos. E o Leaf é um deles. E o cliente, ele vem, às vezes, porque ele usou o carro na locadora. Né? Ele locou ele em algum determinado momento e aí ele vem na loja para poder estar adquirindo esse veículo. E essa questão do portfólio realmente é isso. O que acontece hoje? As montadoras hoje, elas tendem a diminuir, né, esse leque de versões. Então, antigamente, o que a gente pegava aí, outras marcas, de um monte de versões de veículo. Hoje, não. Hoje, eles diminuíram o leque para melhor atender. Porque quando você tem um leque muito grande, você tem que ter uma linha de produção maior, você tem que ter mais peça, mais departamento. Tudo isso envolve muito custo, né? Então, hoje não. Então, nós vamos focar. Nós vamos estar atendendo no sedã com o Versa e o Sentra, no SUV com a Kicks, né? Que é motorização 1.6 com 4 versões, né? A Kicks só tem 1.6. Só 1.6. Ela não tem 1.0 turbo, então é só 1.6. Só 1.6. E ele é o quê? Uns 120 cavalos, 118 cavalos, alguma coisa assim? 117 cavalos. 117 cavalos. Então, ela só que é o normal. É o normal. Então, o que acontece? Ela vem na versão inicial, que é a Sense. Tem também uma versão Active, que era a versão mais que atendia na linha PCD, mas que agora até ela vem para o showroom. Então, vem a Sense, a Advance com PEC, a Exclusive, que também é com PEC. Então, pronto, é isso. E as picapes. Hoje, você falando de qual vende mais, por incrível que pareça, hoje eu vendo muita picape. Muita picape. Ela vende... Bom, a nossa região é disso. É uma região picape, né? Tanto que, assim, durante o ano de 2022, Anápolis bateu o share, né, que a gente chama o emplacamento de picapes com maior volume de vendas de picapes a nível nacional. Anápolis? Nós ficamos com 27% do share a nível nacional, só com vendas de picape. Que é isso? Tá vendo? Um dado importante. Eu não falei que a gente gosta de dar notícias que o público gosta de saber. Isso é importante. O share é o percentual de representatividade daquele carro nos emplacamentos, concorda? Isso. Então nós temos Frontier, Kicks, Leaf, Versa e o novo Sentra, 5. Dentro desses veículos, acho que o projeto mais antigo é o da Kicks, porque a Frontier mudou. Em 2018, 2019? Não, ela não teve uma mudança agora, né? Em 2022. Mas foi só o farol? Não. Porque ela mudou a suspensão e tudo, foi... O Multilink, sim. Sim. Né? Aí agora foi uma remodelagem, mas ela mudou a altura, tamanho de caçamba, a frente todinha, então ela foi toda remodelada, né?
Então, assim, ficou mais robusta, né? Você pode observar na rua a altura. Então, assim, toda essa remodelagem foi feita no lançamento ano passado, né? Em 2022. Mas em termos de modelo mesmo, a Kicks hoje está sendo aqui, mas tá vindo novidades. Já fez um facelift, fez. né? Mas em 2024 nós vamos ter novos lançamentos. Olha só! Segredos! Furo! Atenção, furo aqui no Motoricia! Vamos ter novidades na Nissan Kicks. Quantos veículos, em média? Eu sei que a Napolino compra muito em Goiânia, compra muito em Brasília, mas a gente tenta puxar para cá e fazer com que o nosso mercado possa abastecer, porque isso é importante para a cidade, isso é importante para os concessionários que investiram aqui. Então, esse programa também tem essa vontade de fazer com que os anapolinos permaneçam comprando aqui. E, em média, você acha que, ou a expectativa de vocês é emplacar quantos do novo Sentra mensalmente? Ou se você não quiser falar número de veículos, você pode falar share. Vocês querem atingir um percentual de share aqui de quanto? Porque concorrer com Corolla, venhamos e convenhamos, não é lá muito fácil, mas não. Ele cumpre a função dele. Sim. Eu acho muito bacana você ter tocado nesse assunto, porque é uma coisa que é importante. A gente tem que valorizar o comércio de Anápolis como um todo, sabe? Não só concessionário, eu acho que tudo, porque se você ganha o seu dinheiro aqui, se você comer... Então, você tem que dar valor, né? Então, por que eu vou sair daqui para comprar o carro, ou para comprar uma roupa, ou para comprar qualquer coisa em outra cidade, em Goiânia, Brasília, que seja? Acho muito importante você ter comentado sobre isso. Então, por quê? Porque nós somos mensurados pelo nosso número, que é o share. Então, você tem que ter emplacamento aqui, né? Você tem que ter um número bacana aqui. Então, assim, Valeriano, como é um lançamento, eu até me surpreendi com o número de vendas que nós tivemos. Sério? Foi muito bacana, sabe? Então, durante esse mês, a procura pelo Sentra foi muito grande. E olha que ainda a gente não está com digital ainda bacana, tem muita gente que ainda não está sabendo ainda que o carro já chegou nas concessionárias, mas aí pelo menos uns 2% do mercado a gente precisa estar atingindo aí no segmento de sedã, né? Na realidade, a gente não é para tomar o mercado de ninguém, a gente está para trazer para você, cliente, uma opção a mais, porque isso é importante. Eu vou entrar nesse assunto com você. Eu vou compartilhar aí dessa ideia sua. Gosto, cada um tem um. Preferência, cada um desenvolve a sua, de acordo com aquilo que experimenta. Eu experimentei Nissan nos Estados Unidos. Eu gostei muito. Achei um carro formidável de andar, simples, básico, sem manutenção, sem nada, e de boa revenda lá, que é difícil, porque o mercado lá, às vezes, você fica com um carro um ano para vender. E eu, às vezes, viajo numa Frontier, acho um carro sensacional, estável, tranquilo, com essa suspensão nova. É uma coisa assim incrível de maciez e de estabilidade, né? Porque você tem amortecedores atrás, você tem uma multilink atrás, é diferente de uma barra de torção que o carro vai quicando e até por isso muitas caminhonetes têm problemas. E não é que você quer... todo mundo vai brigar pelo mercado. O negócio é negócio. Sim. Né? Se eu puder abocanhar uns 3%, 4% do seu mercado, eu vou lá buscar esses 3%, 4%. Eu tenho que ser mais competente que você. Então, quando você fala, não é que a gente... Não. É mercado. Se a Nissan for mais competente do que a concorrente direta dela e as demais para poder... oferecer um veículo com
valor agregado, com... Baixa manutenção. Eu fiquei muito impactado com o interior do carro. Eu achei assim, o conforto, o banco, a resposta dele no acelerador, se você pisar bem, ele vai bem, ele ultrapassa com tranquilidade, sem problema, e achei ele econômico. Foi uma coisa que me chamou a atenção, porque esse tipo de veículo, com peso, tamanho, tende a ser um veículo mais gastador. Mas eu fiz um circuito de estrada com ele e, pasme, eu consegui quase 13 km por litro, andando na velocidade normal da via. Não exagerei, né? Então, eu achei muito bom. E imagino que ele pode até fazer mais, porque eu tinha mais 3 pessoas comigo. Então, ele estava mais pesadinho, né? E por ser um test drive que recém chegou, né? Tem isso também. Sim, essa era uma preocupação da montadora, sim, em trazer essa economia, né? Porque a gente, tanto no motor 1.6 da Kicks, que hoje como o SUV o mais econômico na categoria, tanto o Sentra, que veio com motor 2.0, era uma preocupação, sim, da montadora, né? Então, isso é real, você vai sentir isso realmente no dia a dia, que ele tem uma economia bastante relevante. Você falou do carro elétrico e eu fui atrás de uma reportagem que eu li, está no portal do Viva Anápolis, está escrito assim, você sabia, está usando a minha frase do você sabia, mas tudo bem. Frota de carros elétricos de Anápolis é a 10ª maior do país. Então, faz favor de falar para o pessoal de Goiânia, mandar carro, mandar assistência para cá, porque nós temos público para isso. Nós estamos reestruturando justamente para isso. Você sabia que hoje, se você tem um carro elétrico, se você adquirir um Leaf, hoje a gente proporciona para você até o carregador, né? Por exemplo, eu moro num condomínio ou eu trabalho num hospital, então a gente está proporcionando instalar um carregador lá exclusivo para você estar carregando seu carro. Então, quando você está trabalhando, seu carro está carregando. Parabéns. Muito bacana, esse é o futuro. Parabéns, gente. Isso é importante. Nós temos uma empresa em Anápolis, que é um supermercado desses 24 horas de autoatendimento, que eu parei lá para conhecer. Eu sou curioso, né? Eu tenho que conhecer as coisas, as novidades, e tem lá um ponto de carregamento para veículo elétrico. Eu achei muito interessante, parabéns pela iniciativa, e eu acho que é isso. Nós temos também um projeto já que tem pessoas desenvolvendo no Brasil, captaram, acho que um pouco de recurso externo também, vão ser postos de abastecimento, como tem de combustível, mas com veículo elétrico. Então, para veículo elétrico, porque ele tem uma tensão e tal, conforme a rede você tem mais rapidez ou menos rapidez para atingir. Conforme o cabo ali que você tem. Hoje, com o cabo próprio, com 40 minutos você carrega o tanque do Nissan Leaf. 100% ou 80%? 100%. É mesmo? E qual a autonomia? 200 e quanto? 260. 260. Uhum. Em velocidade normal. Em velocidade normal. Ok. Bom, já vai nós falando de eletrificar de novo, esquece isso. Carla, você é uma pessoa que participa muito de eventos. Eu te acompanho, vejo as suas postagens e tudo. O que dá para a gente trazer, de agregar nesses eventos que você tem participado? Porque são eventos basicamente rurais. Você vai com caminhonete e tudo. Mas, te conhecendo, você deve vender, se a Nissan estiver vendendo vassoura, você vai vender a vassoura. Você não vai vender só a caminhonete. Na realidade, assim, os eventos, por que esses eventos são direcionados ao produtor rural ou às feiras de exposições, né? Então, a gente participa da Tecnoshow, que foi em Rio Verde, a última que nós fizemos agora foi a Expopec, que foi na cidade de Porangatu, no interior, porque esses pontos são mais pontos de divulgação, né, da marca. Óbvio que acontece, negociações acontecem, até porque a gente tem condições diferenciadas para cada evento desse. E durante o evento é aquilo, o cliente às vezes vem, o produtor rural, para olhar a caminhonete, mas ele precisa de um carro para a filha dele. Então, ele quer uma Kicks.
ou ele precisa de um carro para a esposa, ou ele precisa de um carro até para o funcionário da fazenda, né? Então, a gente tem a caminhonete que começa ali na versão manual, né? Que é a versão S, que já atende aí esse público também. Então, assim, realmente a gente vende tudo. Eu tô com uma curiosidade. Você falou da versão manual. Ela não tem cabine simples, é só dupla. Só cabine dupla. Tá. Diesel, tá? Diesel. Uhum. E a versão manual é a mesma motorização de 190 cavalos ou é... Não. Aí ela já entra, é a única que é com 160 cavalos. 160 cavalos. Mas é um espetáculo. Porque ela é manual. O câmbio manual, né? O câmbio manual você então, esguela ele, como o pessoal fala. Mas qual o valor de partida desse carro? Porque as caminhonetes hoje estão 300, agora com oferta, porque caiu a negociação, está tendo um monte de confusão, de mudança disso. As caminhonetes, algumas vão mudar mais ainda, né? Está entrando aí a Chevrolet vai trazer a Silverado, inclusive vai dar de presente para quem ganhar o BBB Brasil, aquele show, show não, é aquele reality show, né? Que tem o BBB, vai ganhar uma Silverado top da Chevrolet. Ela já tá no Brasil, já está trazendo. A Ford vai entrar com a caminhonete nova, a F-150, que também já desembarcou no Brasil, já estão aceitando vendas. A Amarok virá modelo novo com essa associação com a Ford, não sei se vai ser com motorização da F-150, mas já tem. Então, a Nissan ela vai navegar num mar ali, com um valor muito interessante e vai ter ainda mais clientes, eu imagino, porque essas três que eu citei, nenhuma delas é menos de 400, ou está beirando 400 mil reais. Hoje tem um monte de caminhonete está fazendo valor de 250, 240, mas na verdade a realidade era 290, 270. Como é que está orbitando essa de entrada da Nissan de 160 cavalos, câmbio manual? Então, Valeriana, ela vem menos de 200 mil. Então, assim, é muito interessante. Hoje a gente direciona ela muito mineradora, né? Pessoal que realmente usa num trabalho severo, né? Fazendas, empresas, né? CNPJs que precisam de uma picape para estar trabalhando. Então, hoje você consegue adquirir uma Frontier diesel manual 4x4 por 200 e menos de 200, 190 por aí ela sai. Que coisa! O preço de um carro. Exatamente. Do carro que eu estou falando, assim, um carro de nem é carrão de luxo, né? Não, é carro de luxo. 200 mil é carro de luxo. Mas, assim, não é carro importado, é carro nacional. Vamos dizer assim, independente do centro que é importado, né? Uhum. Ele é mexicano. Mas é muito interessante isso. Eu não sabia que a Frontier tinha manual num valor tão acessível. Atrativo. É muito acessível. Bom, o tempo passa, né? Eu falo, o pessoal da TBO, eles devem ficar lá no relógio assim, adiantando o ponteiro, sabe? Porque a gente conversa. Quando a gente fala do que a gente gosta, né? Nossa, e o papo vai. Carla, eu quero agradecer a sua presença, o tempo. Quero dizer que foi muito bom conhecer mais dessa marca, muito bom ouvir bastante, quem sabe. Existe uma gama de assuntos que a gente podia conversar aqui. Eu falo porque a Nissan não é só a Nissan, né? Ela é uma associação, né? Tem Nissan, tem Renault e tem Mitsubishi, né? Sim. Então, inclusive o brasileiro Carlos Gous foi um dos idealizadores disso e colocou.
em andamento. Mas eu quero te passar aqui, antes da gente terminar, eu quero fazer duas coisas. Primeiro, um brinde do Motoricia. É um bloco de anotação com uma caneta muito transada. Ai, que eu gracinha. Quero passar para você como agradecimento Obrigado pela sua carinho. presença aqui. Imagina. Esse brinde, nós temos aí um parceiro que é a MK. A MK fez o brinde para a gente distribuir aqui. Eu quero agradecer o Marcelo. E, Marcelo, eu vou dar aqui os seus endereços e você se vira para atender todo mundo que vai ligar para você, tá? O site da MK, que você encontra tudo lá, é o www.mkpromocional.com.br. E o Insta dele é o @mkpromocional. O Marcelo é um cara formidável, vai atender as empresas, ele já tem anos e anos na praça e fez esse lindo brinde para a gente muito distribuir para quem pudesse disponibilizar o tempo para estar aqui conosco, compartilhando com os amigos desse assunto apaixonante que é o automóvel. E eu gostaria que, finalizando, você colocasse os seus endereços eletrônicos e fizesse um convite para que as pessoas possam fazer um test drive nesse veículo tão gostoso que é o novo Sentra e também falar o que você quiser, desde que a gente possa publicar. Bom, eu quero agradecer, Valeriano, pela oportunidade de estar aqui, né? Não só como meu amigo, mas assim, como nós fomos colegas de trabalho e ainda somos, né? Estamos no mesmo ramo, então, assim, eu gostaria muito de agradecer. É muito bacana a gente estar aqui podendo falar sobre a marca. Eu convido vocês a conhecer a loja nova, que ficou muito bacana, fica na Avenida Brasil Sul, né, número 4250. Nós temos também, se você não tiver a disponibilidade de ir até a loja, você pode nos acionar. Nós levamos o carro para você fazer um test drive, tá? Na sua casa, na sua fazenda. Eu quero realmente testar a Frontier, ver se ela vai aguentar o meu dia a dia, se é isso que eu quero. Então, assim, eu falo que é uma compra segura. Então, você pode solicitar, nós levamos o veículo até o seu local para que você possa fazer realmente um test drive no local que você vai usar o seu produto, né? Não só aquele test drive numa volta no quarteirão, mas no local do seu trabalho mesmo, tá? Então, isso vale também para o novo Sentra? Vale. Nossa. É gostoso de andar. Olha só. Então, é isso aí, tá? Nós temos o Instagram do grupo, né? Que é Grupo Saga, né? Goiás, tá? Onde lá fala de todos os carros, fala das novidades, fala das ofertas, tá? E o meu Instagram pessoal, que é carla.aidar. Eu agradeço muito, tá? Obrigada e vamos conhecer o novo Sentra. Gente, muito obrigado por estar aí, ter acompanhado a gente mais esse programa. Eu espero que tenha agregado muito no conhecimento. Peço a vocês novamente para que dê um joinha e ajude a divulgar o Motoricia. Foi um grande prazer. Até a próxima.